E aí, pessoal, tranquilo? Bom, antes da gente começar a aula hoje, aqueles avisos rápidos, né? A gente está acabando o segundo bimestre agora, tá? Então, dia 30 começa o terceiro bimestre. Então, com a maioria das salas, eu já estou começando a terceira apostila. Algumas salas ainda não. Então, eu sei que vocês vão receber a terceira apostila, tá? De qualquer forma, quem não receber a apostila ou quem não puder ir pegar, lembre-se que vocês têm acesso às apostilas na plataforma Positivo On, tudo bom? Então, antes da gente começar o vídeo, pega seu caderno, pega sua caneta para você fazer as anotações, presta bastante atenção no vídeo, deixa o joinha se gostar do vídeo, se não gostar, deixa o joinha e se inscreve ainda se você não é inscrito, tudo bem? Lembrando então que a gente vai começar o terceiro bimestre agora, então todas as próximas atividades que a gente tiver a partir do dia 30 contarão para o terceiro bimestre, tudo bom? Bom, pessoal, agora que a gente já estudou os ciclos, agora que a gente já estudou como e onde alguns animais e plantas se desenvolvem, a gente vai entrar mais especificamente para estudar as plantas. Aqui, pessoal, é um conteúdo bem denso. O que significa isso? Serão muitos nomes que eu vou falar na aula de hoje e nas próximas aulas. Obviamente, caso a gente estivesse nas aulas tradicionais, vocês precisariam decorar esses nomes. Aqui vocês não vão precisar decorar esses nomes. Basta com que vocês anotem, entendam esses nomes e quando for fazer um exercício ou alguma coisa do gênero, você tem as anotações do lado. Mas é interessante que você entenda cada um desses caras e por que eles servem, beleza? Então vou passar os nomes. É interessante que vocês tentem decorar para que cada um serve, mas é muita coisa que eu vou passar, beleza? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que todo ser vivo é constituído por células. Seja ele uma célula só, que é o que acontece com as bactérias, por exemplo, ou seja ele feito por várias células, que é o nosso caso. Então a gente tem milhões, bilhões, trilhões de células, muito mais que trilhões de células, dentro do nosso corpo, tá bom? Então, célula é como se fosse um tijolinho básico das formas de vida. Você pode ter um tijolinho só ou vários tijolinhos. Os seres que têm um tijolinho só são chamados de unicelulares, que tem uma célula só. Os seres que têm mais de uma célula são chamados de pluricelulares, como se fosse de plural, tá bom? Então, mais de uma célula. No geral, muitas células, tá bom? Essas células, pessoal, são como se fossem mini fábricas dentro dos corpos, tá bom? E a gente possui tipos diferentes de células. Então, a célula que está na minha cabeça é diferente da célula que está na minha mão, que é diferente da célula que está no meu rim, que é diferente da célula que está no meu pé, tá? Então, cada célula em determinada região do corpo possui uma função específica, tá? Daí vem a importância daquele tratamento com células tronco. Por quê? Porque as células tronco são células, entre aspas, como se fossem células bebês, que podem se transformar em todos os tipos de células do nosso corpo. Podem transformar em célula da cabeça, do pé, do rim, do pulmão, enfim, várias células. Já células mais velhas, células adultas, não têm essa transformação, não conseguem mudar desse jeito. Essas células que são responsáveis basicamente pela respiração, pelas trocas gasosas, são responsáveis pela absorção de nutrientes, impulsos nervosos e várias outras coisas, várias outras funções do nosso corpo. E obviamente, como eu acabei de falar, em toda região do nosso corpo existem células. No osso, no sangue, na cabeça, no cabelo, na orelha, tudo. Tudo é feito de células. Bom, mas o que tem dentro dessas células para serem tão importantes? Existem as coisas que a gente chama de organelas, que é como se fossem pequenos órgãos, tá bom? Então a gente tem os órgãos no nosso corpo e dentro das células é como se essas células tivessem pequenos órgãos, que são chamados de organelas. Não são todas as células que têm essas organelas que eu vou falar daqui a pouco. Algumas células possuem mais dessas organelas que outras, algumas células não possuem algumas das organelas que eu vou falar, enfim, mas eu vou falar a maioria delas. Por que algumas não possuem, outras possuem mais? Enfim, porque cada célula, como eu disse para vocês, é responsável por uma função. Então, por exemplo, a gente tem uma célula que fica no pulmão, que ela é responsável por fazer mais parte da respiração. Então, dentro do pulmão, vai ter mais dessas coisas que fazem a respiração. E assim vai, tá bom?
Então, cada célula tem suas particularidades, mas no geral as organelas são as que eu vou falar daqui a pouco. Então, lembrando que a gente está falando de plantas. Eu estou falando às vezes de animal, da gente, pessoal, só para contextualizar, mas a gente vai falar das organelas que existem só nas plantas, beleza? Ou seja, então a gente vai falar de célula vegetal. A primeira coisa de uma célula vegetal, que é o que fica mais para fora da célula vegetal, é a parede celular. A parede celular é como se fosse realmente uma parede da célula. Ela que delimita até onde vai essa célula, ela que delimita ela que protege a célula de algum impacto ou de alguma coisa. Então a parede celular é o que envolve a célula, é o que protege a célula e é o que dá, vamos dizer assim, estrutura para a célula, beleza? Um pouquinho mais para dentro da parede celular, meio que colado nessa parede celular, a gente tem o que a gente chama de membrana plasmática. Essa membrana plasmática é como se fosse um pedágio, tá? Vamos supor assim que você quer sair da célula, você precisa passar por pedágio e o pedágio vai falar se você pode ou não pode passar desde que você pague, né? Então a membrana plasmática é mais ou menos isso. Ela que diz se algo precisa entrar na célula, se algo precisa sair da célula, e é mais ou menos ela que permite essa entrada ou permite essa saída. Beleza, a gente já falou então sobre a parede celular e a membrana plasmática. Agora a gente vai realmente entrar nos órgãos, nas organelas das plantas. A primeira organela que a gente vai estudar é chamada de ribossomo. O ribossomo, pessoal, é responsável por fazer a proteína da célula vegetal. O que é proteína? É basicamente tudo que constitui os órgãos da célula. Então, vamos pegar o exemplo nós, seres humanos. A proteína é o nutriente que constitui todos os nossos órgãos. A mesma coisa para as plantas. A proteína é quem vai construir tudo na planta. Então, basicamente, tudo que você tem na planta é feito por proteínas. Quem que gera essas proteínas? Os ribossomos. Depois, pessoal, a gente tem o que a gente chama de complexo de Golgi. Essa organela é responsável pela digestão da célula. Ela é como se fosse o correio da célula. Ela que envia coisas para uma organela ou para outra organela. Ela é como se fosse o centro de distribuição dentro da célula. E como ela faz a digestão celular, ela que envia para fora depois o que sobrou dessa digestão. Fazendo uma analogia com nós seres humanos, pessoal, o complexo de Golgi é como se fosse um intestino grosso. É ele que envia para fora o final da digestão, tá bom? Mas nas organelas, mas nas plantas, o complexo de Golgi tem outras funções que o intestino não tem, o intestino grosso não tem, que é de enviar essas coisas, esses nutrientes para partes das células. Como eu disse, é como se fossem os correios. Eles recebem coisas que entram nas células, distribuem e mandam para fora algumas outras coisas. Outra organela que a gente tem é o vacúolo. O vacúolo é como se fosse uma bolsinha de líquido dentro da célula. Ele pode ocupar, pessoal, até 90% da célula. Então é bem grande quando em comparação com o tamanho da célula. Esse líquido é onde estão os nutrientes da célula. Então imagina que você tem o refeitório da nossa escola lá. E aí tá na hora de vocês comerem, vocês vão se servir naquelas panelonas grandes, não é? O vacúolo é como se fosse essa panelona grande. É onde estão os nutrientes da célula. É dali que a célula vai pegar as coisas e vai se alimentar ou fazer o que precisa fazer. Depois, pessoal, a gente tem o cloroplasto. O cloroplasto é a organela responsável por fazer a fotossíntese. Dentro do cloroplasto tem como se fossem mini painéis solares, que quando a luz bate nesses painéis solares, transforma a luz do sol em energia para a planta, faz a fotossíntese, beleza? Então esse cloroplasto, ele tem a cor verde. Daí a gente vê que existe mais cloroplasto onde? Nas folhas, tá bom? Porque é a parte mais verde da planta. Então aqui só para exemplificar aquilo que eu falei para vocês no começo, né? Que algumas partes do corpo possuem mais dessas organelas do que outras. Então nas folhas você tem células com muito mais cloroplasto do que no caule, por exemplo. A próxima organela que a gente vai estudar é a mitocôndria. A mitocôndria é responsável pela respiração celular. Então, dentro do nosso corpo tem mitocôndria, tá? Na planta tem e do nosso corpo também. Quando a gente inspira, o oxigênio passa por todos os órgãos do sistema respiratório, vai pelo pulmão, vai para o alvéolo pulmonar e entra no sangue. Do sangue, esse oxigênio é mandado para a célula. E esse oxigênio, lembra lá que eu falei para vocês que a gente precisa de oxigênio e glicose para acontecer a troca gasosa. É na mitocôndria que acontece isso. Então a mitocôndria recebe
o oxigênio e a glicose, transforma esse oxigênio e glicose em energia e gás carbônico para a gente. Tá? Então é a mitocôndria que faz realmente a respiração. A reação química da respiração acontece na mitocôndria, tanto em nós animais quanto nas plantas. O citoplasma, pessoal, que é mais uma parte da célula vegetal, é como se fosse um gel onde todas as organelas estão. Então vamos supor que você tenha, as organelas fossem barcos, tá, que estão navegando no oceano, o citoplasma seria o oceano, tá bom? É onde esses caras estão. Por fim, a gente tem o núcleo, pessoal. E no núcleo é onde está localizado o material genético da célula. Geralmente o DNA. Ou seja, toda a informação de o que a célula tem que fazer, como a célula tem que fazer, está no núcleo, porque está no DNA. Beleza? Obviamente, pessoal, eu poderia ficar falando muito aqui sobre como funciona cada uma dessas organelas, como elas interagem, mas o vídeo ficaria muito longo, beleza? Mas o que vocês precisam entender? Como eu já disse, não é em todas as partes das plantas que possuem essas organelas na mesma quantidade. Eu estou falando só de todas as organelas que tem. Como eu disse, folhas vão ter mais cloroplasto, tá? Mitocôndria também, porque é lá que acontecem as trocas gasosas. Enfim, cada tipo de célula, de cada órgão da planta, vai ter uma função específica. Então vai ter organelas específicas. Essas organelas, elas interagem umas com as outras. Por exemplo, o complexo de Golgi, que é o correio, lembra lá? Ele pega e envia coisas para o ribossomo, que é quem faz as proteínas, tá bom? Então envia coisas para o ribossomo. O ribossomo gera as proteínas, manda de volta para o complexo de Golgi. Aí o complexo de Golgi pega essa proteína e manda para outros lugares. Quando você faz, por exemplo, sei lá, você come alguma coisa e o seu corpo precisa absorver esse nutriente. A planta também, né? Tô falando a gente porque é mais fácil de entender, pessoal, mas a gente está estudando as plantas aqui, tá? Então, quando a planta se alimenta de determinado nutriente, esse nutriente vai para o vacúolo, fica estocado ali, o complexo de Golgi pega esse cara, manda para outros lugares. Então, há uma interação entre essas organelas, tá bom? Elas não são estáticas, uma só faz uma coisa, elas interagem entre si. Bom, como a gente já estudou, as plantas, elas realizam fotossíntese e realizam respiração. Como que funciona a fotossíntese? A gente já está cansado de saber, né? A gente já falou muito sobre isso. Mas basicamente, acontece uma reação química entre dióxido de carbono e água, que gera glicose e oxigênio. Obviamente, tudo isso depende da luz solar. Então você tem gás carbônico, que é o dióxido de carbono, o CO2, água, na presença de luz solar, vai gerar oxigênio e glicose para a planta. Aonde acontece a fotossíntese? No cloroplasto, tá bom? Beleza, e qual que é a outra etapa? A respiração, que acontece onde? Nas mitocôndrias. Então a respiração vai pegar aquele oxigênio, vai pegar aquela glicose que a planta produziu na fotossíntese e vai gastar essa energia. Gasta essa energia e daí vai gerar o quê? Gás carbônico e água. Então, como eu já disse para vocês, como vocês já viram, as plantas produzem o seu próprio alimento na fotossíntese e gastam esse próprio alimento na respiração, beleza? Então, como a gente estava falando, as plantas possuem órgãos. E elas possuem basicamente dois tipos de órgãos, os vegetativos e os reprodutivos. Os vegetativos são basicamente aqueles que a gente vê, beleza? Que são as raízes, o caule e as folhas. As raízes servem para quê? Servem basicamente para fixar a planta no solo, né, não deixar ela cair, e buscar nutrientes, buscar água, buscar outros nutrientes do solo, beleza? O caule serve para quê? Serve para dar sustentação, estrutura para a planta também, e serve para levar a água lá de baixo das raízes até o topo, até as folhas, ou seja lá o que for que tem lá em cima da planta, tá bom? Então é no caule que essa água, que a gente chama de seiva, é conduzida, tanto para cima como para baixo, beleza? E as folhas, que é onde acontece a fotossíntese, beleza? Também nas folhas acontece a respiração, a transpiração e etc. As flores são folhas modificadas, mas a gente já vai entrar nas flores. Então, órgãos vegetativos, raiz, caule e folhas. E a gente tem os órgãos reprodutivos, que fazem parte da reprodução das plantas. O primeiro deles são as flores, que é onde acontece a fecundação, realmente. E aí, pessoal, a gente tem 4 partes que vocês vão precisar entender das flores.
A primeira dessas 4 partes é o estame, que vocês estão vendo a flor aí. Esse estame é a parte masculina da flor, tá bom? É como se fosse a parte macho da flor. A outra parte que vocês estão vendo aí também é chamado de carpeto, que é a parte feminina da flor. É onde tem o ovário da flor, tá bom? É onde vai acontecer a fecundação, realmente, tá bom? Por fim, a gente tem as pétalas, que é a parte, basicamente a parte colorida, e as sépalas, que são as partes geralmente verde, que ficam embaixo um pouco da pétala, né? Qual que é a função da pétala, pessoal? Basicamente a pétala colorida serve para chamar a atenção de alguns animais, porque algumas plantas precisam fecundar a parte masculina de uma flor na parte feminina de outra. Ela não consegue se autofecundar, tá bom? Existe, por exemplo, o mamão. O mamão é uma planta que você precisa ter um mamão macho e um mamão fêmea. Nem todas as flores de mamão possuem o estame e o carpeto juntos. O mamão possui só o estame, outro mamão possui só o carpeto, só a parte macho, só a parte fêmea. E aí você precisa ter a fecundação, sair da parte macho e chegar na parte fêmea, tá bom? Então você tem vários tipos de flores. Algumas conseguem se autofecundar, outras não. Então, pessoal, um exemplo também que acontece é da abelha. A abelha serve para polinizar, por exemplo, o morango. A abelha vai lá na parte masculina da planta, no estame, vai pegar ali o suquinho doce que ela quer, e a hora que ela encosta as patinhas nesse estame, ela pega um pouquinho como se fosse espermatozoide da planta. Não é, são gametas, tá? Como se fosse espermatozoide da planta. Pega, então ficam presos nas patinhas dela. Aí ela vai lá na parte feminina, no carpeto. Quando ela encosta ali, ela deposita esses gametas, esses espermatozoides, nessa parte feminina. E aí a abelha polinizou a planta, tá bom? Ela fez a fecundação. Então, as plantas às vezes precisam de outros animais para fazer essa fecundação acontecer. Algumas flores possuem a parte masculina e a parte feminina juntas. Outros tipos de flores possuem só a parte masculina e só a parte feminina, tá bom? Então, as plantas são bem variadas, você possui vários tipos. Por mais que eu esteja falando que as flores possuem parte masculina e parte feminina, às vezes não é tudo numa só, tá bom? O segundo órgão reprodutivo que a gente vai falar são os frutos. Os frutos, pessoal, eles têm a função de proteger a semente e chamar alguns animais. Por quê? Os frutos são gostosos, como vocês bem sabem. Então, quando o animal ele pega aquele fruto embaixo da árvore e vai comer em outro lugar, o que ele faz? Ele come, imagina uma manga, caiu a manga ali embaixo da mangueira. Aí vem um cachorro, sei lá, pega a manga, come a manga, mas ele leva o caroço longe, porque nem sempre ele come do lado da mangueira. Aí, o que ele fez? Ele deixou a semente em outro lugar. Então, a planta, a árvore, nesse caso, ela vai se espalhando, ela vai se dispersando. Lembra que a gente comentou sobre dispersão? Então, qual que é a função do fruto? Proteger a semente e fazer a dispersão dessa semente. Se não tivesse gosto nenhum fruto, a semente simplesmente ia cair ali e ia nascer do lado de outra mangueira, por exemplo. Você tendo fruto, você faz com que passarinhos, ou cachorros, ou outros animais possam levar essa semente para vários lugares e povoar o planeta com mangueiras, por exemplo. E por fim, o terceiro órgão reprodutivo que a gente vai estudar são as sementes. E aqui, pessoal, é como se fosse o filhinho da árvore. É na semente que tem tudo o que precisa para nascer outra árvore daquela espécie. Ali tem todos os nutrientes que aquela planta vai precisar se alimentar até que ela tenha a capacidade de gerar o próprio alimento. Tudo bem? Pessoal, falamos muitas coisas hoje, muitos nomes, tá bom? Esses nomes precisam ser decorados, pessoal? Infelizmente sim. A botânica, que é a parte que a gente está estudando agora, é uma parte muito legal, principalmente se a gente fizer ela pessoalmente, tá? Porque aí eu levo planta, levo fruta pra gente comer, levo um monte de coisa. Mas não é a situação que a gente está. Então eu estou tentando fazer os vídeos mais simples possível, com mais vídeos e mais fotos, para não ficar tão maçante, porque é muito nome, pessoal. Eu sei que é muito nome e não tem jeito, tem que ter muito nome. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Caso vocês tenham tido dúvidas, me mandem mensagens e não deixem de fazer os exercícios que já estão disponíveis para vocês, beleza? Um grande abraço e até amanhã. Valeu!